Salmo 28. Nós já oramos? Vamos ler aí o Salmo, do verso 1 ao verso 9. Como eu disse, é um Salmo de Davi. E você vai perceber que a estrutura deste Salmo, ela é bem simples, né? Simples, que eu digo para facilitar a minha e a sua compreensão. Você vai perceber que ela tem apenas 3 divisões, né? Se assim podemos dizer. No verso 1 e no verso 2, você vê Davi relatando ali um aparente silêncio de Deus quando ele clama, quando ele busca o Senhor. Então ele está nos demonstrando ali um silêncio da parte do Senhor. Do verso 3 até o verso 5, Davi nos mostra como Deus trata com os ímpios. Qual é o destino, a natureza e o destino dos ímpios. E ele vai deixar isso de maneira muito clara do verso 3 ao verso 5. E do verso 6 ao verso 9, ele agradece a Deus, ou seja, a chave vira agora. Ele inicia o salmo dizendo que parece que Deus não escuta o seu clamor, parece que Deus não escuta a sua oração, mas ele encerra o salmo agradecendo a Deus, contemplando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque Deus está o fortalecendo, Deus está cuidando, Deus está protegendo, como nós vemos em inúmeros salmos. Esta é uma das características aqui no livro de Salmos. Na maioria das vezes os salmistas, eles começam com o coração angustiado, aflitos, com muitos problemas, com muitas angústias, mas esses mesmos homens, eles terminam os salmos com uma atitude completamente diferente. Nós não percebemos inúmeras vezes que os problemas foram solucionados. Nós não vemos ali que houve um desfecho, muitas vezes favorável a eles. Mas há uma atitude completamente diferente diante das circunstâncias. Eles estão ali completamente confiantes em Deus, depositando a confiança em Deus, e eles terminam os salmos completamente revigorados. E esta é uma das características aqui no livro de Salmos. Então vamos ler aí do verso 1 ao verso 9. Senhor, eu clamo a Ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se Te calares, serei como os que descem a cova. Ou seja, eu vou morrer, Senhor. Se o Senhor não responder o meu clamor, se o Senhor não ouvir a minha oração, eu vou morrer. E ele diz, não me deixe sem resposta. No verso 2, mais uma vez ele diz, ouve minhas súplicas quando clamo a Ti, quando levanto as mãos para o Teu santo templo. Agora ele mostra o destino, a natureza e o destino dos ímpios. E ele diz para que Deus não retribua a ele da maneira que ele retribui os ímpios. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. O que ele está dizendo, eles falam de paz para com o seu próximo, mas o que eles mais querem é guerra, eles querem é destruir o seu próximo. E Davi diz o seguinte, retribui-lhes segundo suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Deus retribui a esses homens segundo as obras deles. Ele está dizendo que a obra desses homens é de pura maldade. Maldade dos seus atos. Mais uma vez ele diz, retribui-lhes conforme o que praticaram. E mais uma vez, retribui-lhes o que eles merecem. Como eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, Ele os derrubará e não os reedificará. O que ele está dizendo, Senhor, retribui de acordo com as obras deles. Eles são malignos, são homens impiedosos, retribui da maneira que eles merecem. E ele diz, esses homens não ouvem a Deus, eles não escutam ao Senhor, eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. E ele diz, Deus os derrubará e não os reedificará. E aí então ele parte para o fim. E ele diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. E agora ele reafirma a sua confiança, dependência. E ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu o louvarei com o meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. E aqui, falando diretamente a Davi, ungido do Senhor, separado por Deus
mas é claro que isso estende a todos nós, cristãos, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Deus é a nossa força, Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. E Ele diz, salva o teu povo e abençoa a tua herança. Abençoa Israel. Apacenta o teu povo. Exalta o teu povo para sempre. Até aí. Como eu disse, o tema da minha mensagem é o silêncio de Deus, né? Esse aparente silêncio do Senhor. O que fazer quando Deus parece estar em silêncio? O que fazer quando parece que Deus ele não está agindo em nossas vidas? Essa é uma das indagações que Davi está fazendo aqui e que está nos deixando de forma muito clara. Davi também está mostrando que há uma diferença. Será se há essa diferença no tratamento de Deus entre os ímpios e os crentes? Porque afinal de contas as pessoas dizem que todos são iguais. Obviamente que perante a Deus todos nós somos iguais. Mas nós vemos muito claro de Gênesis e Apocalipse que há aqueles que foram separados pelo Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que passarão a eternidade conhecendo a Deus. E a Bíblia diz que Deus cuida deste povo, que Deus guarda este povo, que Deus livra este povo, que este povo nunca está sozinho. E há também o outro lado, que são os ímpios, que estão debaixo da ira de Deus e que irão sofrer por toda a eternidade. Então o primeiro ponto aí é o silêncio de Deus. Como nós já lemos aí no verso 1 e no verso 2. A primeira pergunta que eu e você devemos fazer é, Deus se mantém em silêncio? Será realmente que Deus pode ficar por um silêncio, não falar, não nos dar resposta, não ouvir as nossas orações? Deus fica em silêncio? Ele se mantém em silêncio? E se Ele se mantém em silêncio por alguns momentos, como nós vemos nas Escrituras, que Ele se mantém em silêncio, por que então, em alguns momentos, Deus fica em silêncio? Por que será que parece que Deus não responde? Ou melhor, não responde mesmo às nossas orações? A Bíblia diz que é por conta de pecado. E não por conta da nossa natureza pecaminosa, mas por conta de vivermos deliberadamente no pecado. E vivermos constantemente em pecado, quebrando os mandamentos do Senhor. Por meio da boca do profeta Isaías, Deus diz, e deixa isso muito claro, como nós vemos em Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2. Isaías diz o seguinte, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas ele diz, mas as vossas maldades, ou seja, as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouve. Ou seja, Deus ele fica em silêncio quando nós vivemos deliberadamente no pecado e constantemente vivemos em pecado, quebrando os mandamentos do Senhor. Já estudamos aqui o livro de Malaquias, e você percebe ali no livro de Malaquias, um determinado momento naquele livro, que os homens chegam diante de Deus chorando, em prantos. E é claro que aquele homem simboliza, estava falando diretamente com aquele homem, mas simboliza todos aqueles que estavam vivendo em pecado, todos aqueles que estavam no adultério, e a resposta de Deus foi apenas uma. Aquele homem está ali enchendo o altar de lágrimas. Ou seja, aparentemente, aos nossos olhos, uma pessoa quebrantada, que estava arrependida dos seus erros, de seus pecados. Mas diz o texto que não. Deus olha para aquele homem e diz, você está com o fruto do adultério aqui, chorando, enchendo o altar de lágrimas. Eu fui testemunha da sua infidelidade para com a mulher da tua mocidade. Havia muito choro, mas nenhuma mudança. O que Malaquias nos ensina, e estava mostrando ali, é que o genuíno arrependimento, ele vai além do choro. O genuíno arrependimento pode vir regado com muitas lágrimas. Mas nem sempre as muitas lágrimas ali sendo derramadas são frutos de um verdadeiro arrependimento, de um arrependimento genuíno. Então o arrependimento genuíno, ele vai além do choro, ele tem a ver com mudança. Se você se lembra, quando Jesus está pregando, Zaqueu, ele ouve aquela mensagem, ele recebe a mensagem,
Você se lembra o que Zaqueu diz? Ao ouvir a mensagem de Jesus, ele tem uma atitude. Ele diz, olha, eu vou restituir todos aqueles que de uma maneira ou de outra eu trouxe prejuízo. E o que Jesus disse naquele exato momento? Hoje houve salvação nesta casa. Agora tem salvação nesta casa. Ora, ele estava comprando a salvação? Não, a salvação é pela fé, pela graça. Mas o que o texto está nos mostrando é que o arrependimento genuíno, ou seja, esta conversão, que é esta mudança de direção, ela tem resultados. Ela nos mostra algumas mudanças, assim como no caso de Zaqueu. Você pode vir para um culto, ouvir uma pregação bíblica, e na maioria das vezes você pode não derramar uma lágrima aqui, mas você volta para a sua casa e muda aquela atitude pecaminosa que você tinha e fazia constantemente. Mesmo que não derramou nenhuma lágrima, mas você muda de vida. Você tomou uma atitude, houve uma mudança, como fruto da verdade. Então o pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado, ele impede que Deus ouça as nossas orações. E não interessa se você sabe ou não, né? Se você sabe que isso aqui é errado ou não, você vai ser punido do mesmo jeito. Não interessa. Porque é obrigação sua, é nossa obrigação conhecer a vontade de Deus e buscar fazer a vontade de Deus. Então nós devemos sempre e constantemente fazer a oração do salmista. Faz-me reconhecer se há algum caminho mau. O problema é que nós deixamos de lado esta oração, porque muitas vezes achamos que nós não precisamos fazer esta oração. Será se somos tão piedosos assim? Será se somos tão santos assim? Que não precisamos sondar o nosso coração? Será se tudo que eu e você fazemos está debaixo e de acordo com a vontade de Deus? Será se nós não precisamos mudar nada? Não há nenhuma atitude que nós precisamos tomar? Será se tudo que nós fazemos está agradando a Deus? Se você se lembra, certa feita, Jesus está falando acerca de 2 servos. Jesus disse que um sabia a vontade do seu Senhor, mas não fez. Foi punido com muitos açoites. O outro, ele não sabia a vontade do seu Senhor. E o texto não diz que ele não foi punido. Sim, ele foi punido da mesma maneira, com menos açoites, mas foi punido. Então a ideia é que eu e você, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Nós não temos desculpa. Você vê isso por meio da vida de Davi. Em um determinado momento, Davi, ele ora a Deus para saber o porquê o seu povo estava passando fome. Davi não sabia o porquê o povo estava sendo assolado e o povo estava passando fome. Então ele busca ao Senhor, ele consulta ao Senhor para saber por que o povo estava perecendo. E então Deus revela a ele que era justamente por conta do pecado de Saul. Coisas que Saul havia feito há muito tempo, mas que a mão de Deus estava pesando sobre eles. E era exatamente por isso que eles estavam sofrendo. E Deus só se tornou favorável a eles a partir de um arrependimento. Aí houve mudança. Só que hoje as pessoas, elas não querem ler. As pessoas, elas não querem conhecer a Deus. As pessoas, elas não querem frequentar uma igreja bíblica. E quando frequentam uma igreja bíblica, elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem se submeter à palavra de Deus. Muitas pessoas, e você pode ser uma delas, está aqui, e quando você é confrontado pela palavra de Deus, você rejeita a mensagem. Você cata e acata aquilo que é favorável a você. Quando uma pregação expõe o seu erro, o seu pecado, você se fecha. Você rejeita a palavra de Deus. É tipo aquela pessoa que ela não quer ir no médico, né? Para não descobrir que ela está doente. Muitas pessoas são assim. Eles não querem se submeter à palavra de Deus. Então, meu irmão, quando nós nos encontramos em uma situação de dificuldade, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é orar rapidamente: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Quando você passa por algumas circunstâncias difíceis, né? Alguns caminhos tenebrosos, você deveria aprender a fazer essa oração. Porque muitas vezes você acha, é o diabo que está impedindo o meu caminho, é isso ou aquilo que está impedindo o meu caminho. Não, talvez seja Deus que esteja barrando o seu caminho.
E talvez há pecado não confessado. Talvez você está ali pecando de forma deliberada. Ou talvez há coisas que você está fazendo que não agradam a Deus. E muitas vezes os seus olhos você não está enxergando. Por isso fazer essa oração: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Agora, se você não está em pecado, e mesmo assim, você ora e parece que Deus não te ouve, agora nós estamos diante de outro cenário. Se você não está em pecado, você está ali vivendo uma vida reta, santa, justa, piedosa para a glória de Deus, e mesmo assim, quando você ora, parece que Deus não te ouve, você tem que ficar com a Escritura. E o que a Escritura diz é que esta é apenas uma sensação, é uma falsa sensação de que Deus não nos ouve. Porque o que a Escritura garante é que Deus, sim, sempre escuta o seu povo. Deus sempre escuta os seus filhos. A Bíblia diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele está ali com o contrito e quebrantado de coração. Você não vai ver em nenhum momento das Escrituras. Não existe essa possibilidade de Deus se esquecer do seu povo. De Deus fechar os ouvidos, tampar os ouvidos, para aqueles que estão ali com o coração contrito e quebrantado, para aqueles que não estão vivendo de forma deliberada do pecado. Não existe essa possibilidade de Deus não ouvir o seu povo ou esquecer o seu povo. Ele prometeu nos ouvir sempre. Ele prometeu que quando você pedir, você vai receber. Ele prometeu que aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. E inúmeras vezes nós vemos Jesus falando sobre oração, nos ensinando, nos exortando. E não apenas ensinando, exortando, mas garantindo resposta à nossa oração e ao nosso clamor. Então essa sua sensação de abandono, ela está errada. Por isso que você tem que conhecer a Escritura. Por isso que você tem que ficar com a palavra de Deus. Porque muitas vezes você está ali orando, uma vida reta, santa, justa e piedosa, e tem essa sensação de que parece que Deus não está te ouvindo. Você precisa conhecer a Escritura, porque aí você se posicione. Então essa sua sensação de abandono, ela pode estar errada por alguns motivos. Primeiro, você está sentindo, tendo essa sensação do abandono de Deus, é porque Deus não está fazendo do seu jeito. Aí você acha que Deus te abandonou. Porque Deus não está fazendo da maneira que você estava pedindo, do seu jeitinho. Daí você pensa, Deus não está fazendo. Deus não está cuidando da minha vida. Deus não está cuidando da minha família. E você está errado. Talvez a sua sensação de abandono de Deus ela é errada, porque pode ser que Ele disse não e você ainda não percebeu. Pode ser que Deus já respondeu a sua oração. E Ele disse não, eu não vou te dar. Eu não vou fazer nesse exato momento. E você insiste na mesma tecla. Porque você não notou. Deus já te deu a resposta. Deus disse, eu não vou fazer. Eu não vou mover. Você não vai ter isso. E ponto final. E você não percebe. E aí, por isso, então, você tem esta sensação de abandono, de que Deus não está te ouvindo. Uma outra opção, uma outra saída, que pode ser também essa sua sensação de abandono, pode ser porque Deus talvez esteja te tratando. Deus está te quebrantando. Deus está te apertando. Deus está te levando por caminhos mais estreitos e você não esteja percebendo. Mas Deus está agindo. Só que não da maneira que você quer. Não na hora que você quer. Talvez Deus está te quebrantando, está te moldando. Quantos servos de Deus, nós vemos isso, que eles estavam ali, Deus disse a eles, eu vou fazer na vida de vocês. Como por exemplo Abraão, eu vou te dar um filho, Abraão. Quantos anos ele levou? Anos, anos e anos. Porque Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Deus estava moldando Abraão, como inúmeros outros servos de Deus. Então pode ser que você esteja nesse processo. Mas de uma coisa, eu e você, nós temos que ter certeza. Não existe a possibilidade de Deus se esquecer do seu povo. De Deus não ouvir a oração do seu povo. Mas você irá sentir isso. Que Deus não está te ouvindo. Que Deus não está ouvindo o seu clamor. Porque afinal de contas,
se Davi, o homem segundo o coração de Deus, está relatando esta sensação de que parece que Deus não está o ouvindo, você acha mesmo que eu estou livre, você está livre, e sentimos isso? Inúmeros outros salmistas relatam esta mesma sensação, este mesmo aparente abandono de Deus. Por que você não irá sentir? Não poderá sentir? Por isso, fique com a Escritura. Lembre-se sempre disso. Não existe a possibilidade de Deus se esquecer do seu povo. Segundo, do verso 3 ao verso 5, né? Davi, ele mostra o destino e a natureza dos ímpios, né? Como ele diz, não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. E ele enfatiza aí, retribui-lhes segundo as suas obras. Davi, ele pede a Deus para que ele não seja tratado como os ímpios. Porque ele está dizendo, Senhor, que o meu destino não seja como o dos ímpios. E por que ele está pedindo isso? Porque ele diz que ele é diferente dos ímpios. Ele é diferente deles. Assim como um cristão genuíno, ele é diferente do ímpio. Ele não é igual ao ímpio, ele é diferente. Por mais que ele possa, muitas vezes, errar, cometer inúmeras atrocidades, um cristão genuíno, ele é completamente diferente dos ímpios. E Davi está dizendo por quê? Por conta das atitudes. Primeiro ele diz que eles praticam a maldade ou a impiedade, não é isso que ele diz? Porque eles são maldosos, né? Eles são impiedosos. O ímpio é assim, eles praticam a impiedade. Davi está dizendo que ele mentiu, ele roubou, ele enganou, ele arquitetou o mal, inclusive até matou. Mas Davi, diferente de muitos outros reis, ao ser confrontado pelo profeta, Davi não matou, ele não exterminou o profeta, mas ele se prostra diante do Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados, confessa os seus pecados, levanta e continua. Tentou novamente. O ímpio não é assim. Não há arrependimento na vida de um ímpio. Ele permanece em seus erros. Ele sabe que aquilo é imoral, mas para ele é legal. Ele vai continuar. Um cristão genuíno, por mais que ele erre, ele está ali, ele vai e se prostra diante do Senhor. Ele confessa o seu pecado, ele pede perdão a Deus, ele levanta e tenta novamente. Por exemplo, um político, se ele adultera, né? Como já aconteceu, não precisa ser um político, mas uma pessoa que está aí em destaque na mídia, você vê isso constantemente, né? Acontecendo com jogadores de futebol, com os famosos, que muitas vezes eles cometem algumas atitudes que para a sociedade é algo que choca, né? Como por exemplo um adultério, um político aí adulterou, ou seja, queimou o filme dele, a imagem dele. Por mais que para a sociedade, né, a maioria vai fazer a mesma coisa que ele, mas aquele senso, né, de um homem imoral podre vai afetar a imagem dele. E aquele homem pode vir a público, pedir perdão à sua esposa, até derramar lágrimas. Mas não é um arrependimento genuíno. Ele está preocupado apenas com a sua imagem. Ele está apenas preocupado em queimar o seu próprio filme. Ele não está ali porque ele está arrependido do seu pecado, porque ele viu, seus olhos foram abertos pela verdade, e ele sabe que ele, em primeiro lugar, ele transgrediu contra o seu Senhor, contra Deus. Não, ele está apenas preocupado com a sua posição. A palavra de Deus diz que Deus arrancou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ou seja, nós temos agora um coração de carne, um coração sensível para viver em constante arrependimento, né? Essa é a diferença de um cristão para um ímpio. O cristão, ele tem esse coração de carne sensível para viver em constante arrependimento. Davi está dizendo também que eles são falsos, né? Eles são falsos, eles praticam maldade, eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Eles são falsos, eles são maldosos. Resumindo, eles são duas caras. Davi está descrevendo aqui apenas um exemplo de como são os ímpios. E ele diz, eles são assim, falsos, maldosos, duas caras. Então por isso que não dá, né? Um cristão, ele é totalmente diferente. Cristo afirma ser a verdade. Se nós afirmamos que estamos na verdade, que conhecemos a verdade, que estamos buscando viver a verdade,
Então nada mais contraditório do que um cristão ser falso. Então não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. E Davi também está dizendo que não possuem temor. Eles não possuem temor, como ele diz aí no verso 5. Eles não atentam para as suas obras. Eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. E ele diz, né? Ele os derrubará e não os reedificará. Ou seja, eles não possuem temor. Eles não atentam para as obras do Senhor. O que Davi está dizendo é, eles vivem como se Deus não existisse. Não é que eles são ateus. Não, eles vivem como se Deus não existisse. O ateísmo sempre foi a minoria da minoria da minoria, meu irmão. O salmista já diz isso, não é? Logo no início já estudamos. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Para que eles possam pecar livremente sem sentir culpa. Então esta é a única maneira do homem pecar de forma livre. É dizer que Deus não existe. Porque se Deus não existe, não é certo, não é errado. Mas o que Davi está dizendo, eles vivem como se Deus não existisse. E não é exatamente assim que muitos que se dizem cristãos vivem. Eles vivem como se Deus não existisse. Continuam seus relacionamentos como se Deus não existisse. Tocam suas vidas como se Deus não existisse. Provérbios diz, né, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Davi está dizendo, os ímpios não são assim. Eles não reconhecem o Senhor. Eles veem os seus ídolos ou a si mesmos, menos o Senhor. Por isso que Davi diz que ele não quer ter o mesmo destino desses homens. O destino dos ímpios, ele diz pelo menos 3 vezes aqui. Retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme o que praticaram. Retribui-lhes o que eles merecem. Você consegue perceber aqui? Ele diz, Senhor, não me arraste com os ímpios. Faz distinção entre mim e eles. Não me leve como eles. Qual que é a diferença, meu irmão? Qual é a diferença? Naturalmente falando, os crentes não sofrem? Os crentes, eles não passam por dificuldades? Você como um cristão genuíno, você não enfrenta angústias? Não passa por inúmeras tribulações? Assim como muitos ímpios também passam? Assim como muitos ímpios perdem seus parentes, veem seus pais morrendo, nós também vemos, ou veremos, pessoas que nós amamos indo embora. Será que é isso? É isso que a teologia da prosperidade vai dizer, né? Que esta é a grande diferença, esse é o ápice da vida cristã, como se nós vivêssemos numa bolha. Se você se lembra quando Jesus está falando acerca das 2 casas, ele diz que as 2 casas aparentemente eram iguais. Só que quando vieram as dificuldades, quando vieram as tempestades, aí sim nós vemos a grande diferença. Por mais que aquela casa, as 2 casas, exteriormente eram iguais, a base era completamente diferente. O alicerce, o que mantinha aquelas casas de pé, eram totalmente diferentes. Jesus disse que aquela que estava sobre a rocha permaneceu, aquela que estava sobre a areia ruiu. Aqui está a grande diferença. Aonde nós estamos fundamentados? E o cristão, ele está fundamentado na verdade, ele está fundamentado em Cristo Jesus, e é isso que faz a grande diferença. Então, qual que é a maior distinção dos ímpios para os crentes? É que nós cristãos não seremos tratados segundo merecemos, aquilo que nós merecemos. Davi está dizendo, Senhor, retribui-lhes segundo as suas obras, dê o que eles merecem. Essa é a grande diferença do ímpio e do cristão. Nós não somos tratados segundo o que merecemos. Deus é misericordioso. Deus foi gracioso para comigo e com você. Deus nos resgatou das trevas. A ira de Deus, que deveria ser descarregada sobre nós, foi descarregada sobre o seu Filho na cruz do Calvário. E é por isso que há esta grande diferença de nós cristãos para os ímpios. Com os ímpios, Deus será justo, e com o seu povo ele será misericordioso. Porque o preço, a justiça, já foi executada. Deus já foi justo, ele puniu. A ira que deveria ser descarregada sobre mim e sobre você, foi descarregada sobre o nosso Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. E é por isso que hoje a misericórdia de Deus está sobre nós.
O sangue do Cordeiro está sobre nós. Ele nos lava e nos purifica de todo pecado. Aqui está a grande diferença. Isso vai além de bênçãos materiais. Isso vai além da prosperidade financeira. Nós estamos falando da eternidade. E há uma grande diferença de seu corpo descer à sepultura, santificado, justificado, e passará a eternidade conhecendo a Deus. E o corpo daquele que desceu à sepultura condenado estará debaixo de condenação eterna. E por último ele termina com ações de graça, do verso 6 em diante. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu o louvarei com o meu cântico. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, ou seja, apacenta o teu povo. Exalta-o, exalta o teu povo para sempre. Então você nota aqui que Davi ele agradece ao Senhor. Primeiro, porque ele ouviu a oração. Ele agradece a Deus porque Deus fortalece o seu povo. E ele está ali agradecendo a Deus porque Deus sempre exalta o seu povo. Deus sempre exaltará o seu povo. Mesmo no silêncio, Davi tinha a certeza que em algum momento Deus exaltaria o seu povo, ou que Deus exaltaria o seu servo. Então o que Davi está fazendo aqui é agradecendo a Deus por aquilo que ele fez. E é exatamente isso que eu e você, nós devemos fazer nos dias de silêncio. É orar, é ter fé, é ter a certeza que Deus nos ouve, que Deus escuta o seu povo. É isso que nos sustenta nos dias de dificuldade. Orar e agradecer a Deus. Se posicionar em fé. Ter a certeza que Deus escuta a nossa oração. Então é muito importante você cultivar um coração grato a Deus na hora do silêncio. Você precisa se lembrar. Parece que Ele não está fazendo, mas Ele está fazendo. Parece que Deus não está agindo. Parece que Deus não está cuidando, mas Ele está. Ele está agindo, Ele está cuidando, Ele está protegendo e está guardando o seu povo. E no final, o caminho do crente sempre é de exaltação. De Davi, nós vemos que Davi foi exaltado como um rei nesta vida, neste mundo. Nem todos terão e serão exaltados nesta vida e neste mundo. O apóstolo Paulo, um servo de Deus, foi exaltado por Deus, mas morreu. Neste mundo ele não foi exaltado. Terminou os seus dias com seus livros e sua capa. Mas ele foi exaltado. Como ele disse de forma muito confiante, eu sei em quem tenho crido. E ele está ali, minutos antes de morrer, extremamente confiante, porque ele vislumbrava a glória eterna. Uma coroa de glória incorruptível. Então, meu irmão, se Deus não remover o espinho, como fez com Paulo, Não, a minha graça te basta, Paulo, não vou remover. Você pode ter certeza, se Deus não remover o espinho, Ele vai te capacitar a suportar o espinho. Mas sozinho você não vai estar. Ele vai estar com você. Então, quando você sentir que Deus não está te ouvindo, lembre-se do que você tem que fazer. Primeiro, orar, fazer a oração do salmista. Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Se você entrou aqui nessa noite e sente que parece que Deus não está ouvindo a sua oração, primeira coisa que você deve fazer é isso. Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Agora, se há algum pecado não confessado na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é exatamente confessar o seu pecado. Confessar o seu pecado diante do Senhor. Segundo, ter fé, se levantar em fé, confiante no Senhor. O problema é que nós queremos dar um passo ou pular só quando nós vemos a mão de Deus. Mas a fé não é isso. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Imagine Deus falando para Abraão: vai, pega a sua mulher aí, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagine, Abraão gruda a sua mulher, chega na encruzilhada, para onde nós vamos? Espera que Deus vai mostrar. Isso é fé, confiança total em Deus. Só que acontece muitas vezes comigo e com você. Nós só damos o próximo passo se o cenário estiver montado, se todo o trajeto já estiver traçado e se nós tivermos a certeza, se nós enxergarmos ali a mão do Senhor. Meu irmão, obedecer a cada mandamento de Deus, se você não percebeu, é fruto de fé. Cada um desses mandamentos, obedecê-los, é fruto de fé. Você não percebeu isso ainda? Você precisa crer que Deus vai te capacitar a obedecer. Você precisa crer que Deus vai te fortalecer e você pode sim e deve andar em novidade de vida. Só que muitos não creem. E obviamente, se eles não creem, eles não verão milagre. Eles não verão Deus agindo. Agora, após você orar e chegar à conclusão: não, eu não estou em pecado. Você está ali convicto, você não está em pecado. O que você deve fazer então é se manter em fé. Se erguer a sua cabeça e se manter em fé. E lembrar que é apenas uma sensação. É apenas um aparente abandono. Pois Deus sempre escuta o seu povo. Deus sempre responde àqueles que o buscam. Como Ele já garantiu, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então, se você é um cristão genuíno, você não está vivendo na prática do pecado, você busca viver uma vida reta e piedosa, você pode ter certeza que Deus sempre, sempre responde a minha e a sua oração. Amém? Você crê?